Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 47, diz a Bíblia: e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era contrário, perto das 3 horas da manhã, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar deles adiante. Revelação aqui, hein? Revelação. Jesus nunca entrou na água para salvar ninguém. O que Jesus queria era passar deles e chegar em terra logo. E a gente a vida inteira pensou que Jesus entrou na água para salvar alguém. Jesus não entrou na água para salvar ninguém. Jesus passou por eles, mas o rolê de Jesus tinha destino. Jesus estava indo para a praia, estava indo para o outro lado. E a gente está olhando assim, dizendo agora assim, peraí, Jesus não entrou para salvar ninguém? Não entrou para salvar ninguém. Mas Jesus não estava alheio à situação do que estava acontecendo no barco. Só para você entender, a Bíblia vai dizer que aconteceu um grande milagre, um milagre de multiplicação. E esses discípulos que viram estão tudo meio assim, nossa, doideira, hein? Jesus é pesado, né? Faz umas coisas assim que, uau. Então eles estão tudo com aquela cara assim, sabe? Gente que não conseguiu ingerir o que aconteceu. Estão tudo assim, tipo. Aí Jesus fala, não. Ninguém vai despedir ninguém desse jeito. Vocês vão entrar no barco, vocês vão para outro lado da mar. Vocês podem ir na frente que eu vou despedir a multidão, e daqui a pouco eu encontro vocês. Os discípulos, irmãos, têm um pequeno trauma assim. Eles já entraram no barco uma vez, Jesus estava junto, deu uma tempestade, só que Jesus estava no barco. Agora Jesus está dizendo, não, vocês vão, que eu vou daqui a pouco. Você já imaginou que tenso que está o clima no barco? Está todo mundo assim, não, eu não vou não. Eu vou entrar no barco, tá maluco? Jesus vai ficar aqui, não vou fazer o quê? Jesus está dizendo, não, vai para o outro lado. Você imaginou que Pedro, com certeza ficou aqui, vamos não, hein? Esse negócio de nós entrar no barco sozinho vai dar mó ruim, hein? O Judas já está aqui, é verdade. Só que a Bíblia diz que eles obedecem. Eles entram no barco e começam a remar. Eles começam a remar, porque tem uma ordem, e para cumprir a ordem tem que remar. Para chegar no outro lado tem que remar. E a Bíblia diz que eles estão obedecendo a ordem e remando. Aí Jesus despediu a multidão. Jesus é muito de boa, irmão. Jesus está aqui despedindo a multidão. Gente, fica com Deus, vão com Deus, que é Ele, né? Vão comigo. Jesus está despedindo todo mundo. E a Bíblia vai dizer que Jesus pegou um jet ski, não. A Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar. Mas eu tenho minhas prioridades, eu vou orar. Aí Jesus subiu no monte para orar. Dá para entender que Jesus do monte conseguia ver eles lá à tarde, ó o lapso temporal, à tarde remando, tudo aqui, ó. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus viu que eles estavam sofrendo para remar. A pergunta é, você acha que Jesus se comoveu com o sofrimento deles porque estavam remando? Não, nada. A Bíblia diz que Jesus só foi aparecer 3 horas da manhã. Eles estão remando contra o vento. Mas aí, irmão, quem disse que a vida não é remar contra o vento? Quem pensa que a vida é fácil, irmão, está enganado. A vida é remar contra o vento. Mas o bom é que remar contra o vento, sabendo que temos um destino para chegar. E quem deu o destino se compromete com a chegada nele. E quem deu o destino foi Cristo. Está remando e o vento é contrário? Lembra do destino. Nós vamos chegar no outro lado. O vento é contrário, mas não para de remar. Tem gente porque o vento é contrário, fica dodói. Eu não vou remar mais. Então para você ver o que você faz. Você volta para o ponto de partida e Jesus não vai remar por você. Quem tem que remar é você. Eu sei que às vezes a gente gosta de coisinha assim, aguinha com açuquinha, sabe? Oh, que coisa linda, né? Jesus vai pegar o reminho e vai fazer. Eu vou remar por vocês. Direitinho, esquerda. Não precisa mais remar não, dorme aí, queridinho. Não, bora. Não, irmão. Jesus
está ensinando você a não desistir de remar. Jesus está dizendo: não pare, persevera, porque se você parar é pior para você. Se você parar de remar, o vento é contrário. Já ficou no mar com o vento contrário sem remar? Quem domina você até então era o remo, que é você que determina, mas foi o Senhor que deu a ordem, foi o Senhor que deu o destino. É só você que está remando. Agora para de remar, que quem domina você é o acaso, o vento, a tempestade. E se o vento for contrário, se prepara para voltar de onde você saiu. E a pior coisa na vida é refazer um trabalho que você já fez. Remou, 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 remou. Aí ficou indignado: eu não vou remar mais. Aí o vento é contrário. Aí você vai ter que ir de novo remar. Essa pedra eu já vi, né? Tô passando de novo. Esse barco eu já vi. Pois é, tá passando de novo por ele. Porque quando era para ter continuado a remar, parou porque ficou dodói. Eu não vou parar mais. Não, irmão. Por isso que no barco a gente nunca anda sozinho. A gente tem que andar com gente que ajuda a gente na remada. Por isso que no barco a gente não pode andar com peso morto. A gente tem que andar com quem tem força para remar o barco junto com a gente, para levar a gente para o lugar que Jesus apontou. Por isso que no barco não se fica sozinho. Se você cansar de remar, Jesus colocou junto com você gente que dá o remo para cá. Mas ninguém vai parar de remar aqui nessa palhaçada não, irmão. Cansei, então dá o remo de volta. E porque o destino Deus deu, mas quem tem que remar é você. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está indo para o outro lado. Eu acho maravilhoso, porque Jesus não precisava nem ter passado perto, irmão. Jesus podia ter passado de longe. Jesus é maneiro, né? Porque Jesus podia: não vou deixar eles ver ou não. Tem gente que é assim, né? Quando você não quer cumprimentar alguém, você finge que não está, se finge de louco e passa rápido. Aqui, quem nunca que atira a primeira pedra? Ok. Jesus podia ter passado de longe, mas a Bíblia diz que Jesus aqui passou aqui. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está passando, alguém gritou do barco: é um fantasma! E aí Jesus diz: não, gente, sou eu, mas já estou vazando também. Que demais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, na verdade, não foi para socorrer ninguém. Jesus basicamente só passou por isso para dizer assim: ei, continua remando, tá? O vento é contrário, mas o remo que eu dei para vocês é bom e o destino é melhor ainda. Continua remando, porque eu estou indo para o lado de lá. E se vocês não parar, daqui a pouco vocês se encontram comigo na margem. Eu quero... Maravilhoso. Só que a gente sabe que no meio Pedro deu um rolê na água. A gente sabe de todas as tretas. Aconteceu coisa arada aqui. Mas o que eu me impressionei foi quando eu vi Jesus olhando do monte assim, e percebendo que eles estavam sofrendo para remar. A pessoa que Jesus tem poder para tudo. A Bíblia diz que Jesus já acalmou o vento. A Bíblia diz que já mandou o mar se aquietar. Jesus já fez tudo, irmão. Se Jesus quiser, Jesus fazia assim, Aí o pessoal: vento de popa. Esse dia eu peguei um voo de esses bichinhos que voam pequenininho assim. Aí o piloto falou assim: nós vamos ter que pousar no helicóptero, num negócio antes lá, porque o vento é contrário, então a gente não vai conseguir chegar no lugar. Aí de repente o piloto olhou para trás e disse assim: o vento ficou de popa, nós vamos chegar no destino. Aí eu fiquei pensando: bom, eu vou chegar no destino de qualquer jeito, só que na minha tarde eu vou ter que trocar de embarcação, vou ter que ir para um carro. Que humilhação, irmão, eu ia chegar de helicóptero, top. A gente é ser humano, pessoa que top. Deus honrou o vaso. Eu sofri tanto nessa vida, irmão. Vou chegar de helicóptero, top. Eu vou chegar voando. Meu Deus, que chique. E no meio o piloto diz: não vamos poder pousar lá. Eu falei: não, é muito azar de pobre mesmo. Nós estávamos indo, e aí no meio do negócio o vento ficou de pobre. Eu falei: o que é vento de pobre? Ele falou: o vento está vindo de trás agora e nós estamos sendo soprados. Eu falei: eita, vamos chegar lá de novo. Só que pousamos, irmão, num lugar que ninguém viu, nem para alguém ver, né? E é engraçado que a gente é assim na vida. Quando a gente cai, a gente não quer que ninguém veja, mas quando a gente acerta, a gente quer que todo mundo esteja olhando, não é verdade? Pelo menos eu sou assim: se eu caio um pacote, irmão, a minha oração é que Jesus, que ninguém tenha visto. Deixa pra lá. Hoje aconteceu um episódio maravilhoso, eu não vi, mas vocês nunca vão saber, é vida real. Agora aqui,
Jesus podia ter mandado um vento de popa para eles. Mas posso dizer uma coisa? A gente aprende muito mais quando o vento é contrário do que quando o vento é de popa. E melhor é chegar com o vento contrário, dando glória a Jesus, porque conseguimos ter força para chegar, do que chegar na margem sem história para contar. Fala, meus lindos, tudo bem? Que bom que você chegou nesse vídeo. Essa é a nossa quarta mensagem da série Tudo Novo. Eu sei que você já viu o título, você está curioso, né? Relacionamento tóxico. Isso adoece muita gente. A gente já vai falar sobre isso. Tem uma mensagem de Deus para você. Eu só quero te pedir um favor. É bem rapidinho, tá bom? Se você não curtiu o vídeo, aliás, se você, quando eu peço, não curte, é feio. Curtir, ajuda o vídeo mais longe, mais pessoas são alcançadas. Só você clicar aqui no joinha que tem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falta, tem uma mensagem para você. Mais de 2 anos que nenhuma segunda-feira faltou uma mensagem aqui no canal para abençoar você. Esse é o meu compromisso, tá bom? Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu o porão do barco para dormir. Vou terminar aqui. Olha só, que interessante isso. A Bíblia está dizendo um relato de uma história que... engraçado, mas eu conto essa história para o meu filho todos os dias antes de ele dormir. Nós temos um livro de histórias e todos os dias quando eu deito com ele, e isso é todo dia, nós temos uma rotina que eu tenho que fazer uma massagem nas costinhas dele, uma massagem na barriguinha dele, orar com ele, e quando eu penso que acabou, ele diz: papai, história. Qual a história? Jonas e a baleia. E eu conto a história do Jonas para ele. Só que esses dias eu estava contando essa história para ele, e eu fui para longe, imaginando todo o cenário de pessoas inocentes nessa história e que pagaram um alto preço por carregar alguém fora da direção de Deus. Porque normalmente a história é Jonas e a baleia, ou Jonas e o povo de Nínive, mas ninguém conta a história dos marinheiros que se lascaram porque levaram Jonas dentro do barco, mesmo sabendo que Jonas estava fugindo do Deus dele. Sabe, interessante, porque existe uma falsa, sabe, vou falar de uma maneira diferente, uma hipocrisia de gente que rechaça o discurso de que a gente tem que cuidar de quem nós somos amigos. Alguém diz assim: nossa, você não é crente, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é cristão, você tem que ser amigo de todo mundo. Você é católico, você tem que ser amigo de todo mundo, porque tu é médico de Jesus. Mas se você vê Jesus não era amigo de todo mundo. Jesus era mestre de todo mundo. Jesus amava todo mundo. Mas Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e só um era íntimo. Quer dizer, Jesus está dizendo: dependendo do nível de relacionamento, acessa uma área da minha vida. Por exemplo, tem gente que é meu amigo mesmo, eu conto coisas da minha vida que eu não conto para alguém que eu vejo algumas vezes somente, ou alguém que não tem, sabe, afinidade talvez. Você já viu que tem gente que conheceu a pessoa hoje, ele abriu a vida dele toda, e a pessoa toma para si. Você já viu gente que leva qualquer pessoa para dentro da sua casa? Qualquer pessoa vai para a casa dele, entra no carro dele, sai com ele, amigo, best friend. Sabe qual que é o problema? É porque a gente vive frustrando, porque a gente acaba entrando em relacionamentos que são tóxicos, que nos adoecem, que nos afastam do Criador, que nos afastam da nossa família, que esmurecem a nossa vida, justamente porque a gente traz para dentro da nossa embarcação quem está fugindo de Deus.
Imagina, os marinheiros estavam indo para um outro lugar que não era onde Jonas deveria ir. E a Bíblia diz que Jonas contou para eles: olha, eu estou fugindo de Deus, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para onde vocês estão indo. Para onde que é? Tarsis, então eu vou junto. E a Bíblia diz que por conta disso Deus mandou uma tempestade. Só que a tempestade era para quem? Para quem que era a tempestade? Para Jonas. Só que tinha gente no barco que não estava fugindo de Deus, mas porque tinha um no barco fugindo de Deus, todo mundo estava pagando um alto preço. Olha que sério. Sabe o que isso significa, meu lindo? Que se você carrega com você gente que está vivendo uma vida promíscua, errada, desagradável, você está trazendo para dentro da sua história consequências de algo que você nem plantou. Olha como isso é pesado. Imagina os marinheiros, a Bíblia diz que eles lançavam as suas fazendas ao mar. Eles lançavam os seus bens ao mar, pensando que era peso, mas não era peso, era o Jonas. Sabe onde estava o Jonas? Na maior tempestade dos marinheiros, dormindo. Eu vou te dizer uma coisa, meu lindo. Aqui você identifica quem é amigo de verdade. É porque no meio da tempestade da sua vida tem gente dormindo e tem gente acordado tentando ajudar você. Sabe qual é o problema? É que a gente, ao invés de tirar quem está dormindo da nossa história, a gente deixa aquilo agarrado como se fosse carrapicho. A gente não se livra. E a nossa embarcação está justamente às vezes no meio da tempestade pelo tipo de pessoas que a gente escolheu para dividir a nossa vida e a nossa história. Posso te dar um conselho, meu lindo? Se livre dos carrapichos. Se livre das amizades que adoecem você. Se livre das amizades que te ferem. Se livre das amizades que te afastam de Deus. Se livre das amizades que te afastam da tua família. E começa a olhar quem está acordado junto com você, te livrando de todas as tempestades, colocando a mão no arado junto com você, se importando com você. E às vezes acontece que a gente dá mais valor para quem acabou de chegar e está sendo uma pedra de tropeço, para quem verdadeiramente está nos falando a verdade há tanto tempo, e a gente está fechando os ouvidos para não perder quem acabou de chegar e está sendo a razão da tempestade que a gente está vivendo. Sabe qual é a diferença aqui, chave? Colega e comunhão, amigo. Essa é a diferença. Tem gente que é amigo, tem gente que é colega. É ponto, fácil. Então eu posso amar a todos como Jesus disse? Claro que pode, não precisa andar perto de todo mundo. Sim, tem gente que eu amo, mas eu quero sim uns 500 metros de distância. Isso é normal, porque se ficar perto eu vou odiar. Então eu prefiro que esteja longe e eu continue amando, do que perto e eu começar a odiar. Você ficou perto de alguém que só fica falando, reclamando, falando de mal dos outros, e xingando, e falando besteira. Você gosta? Então se afasta. Você não está preso. Você não é escravo. Se liberte disso. Agora, as pessoas não entendem aonde está a importância talvez disso. É porque essas pessoas influenciam diretamente no decorrer da nossa história. As decisões que a gente toma, os caminhos que a gente pega, as decisões. Eu tenho amigos que quando eu vou tomar uma decisão, eu ligo. O que você acha? E tem pessoas que se eu ligasse pensando que são amigos, iriam dar um conselho errado. E se eu ouvisse, tomaria as decisões erradas. Entende? Então, meu lindo, só para que você nunca mais esqueça, todas as vezes que você coloca na sua vida, que você carrega na sua história alguém que não divide dos mesmos propósitos que você, que provavelmente está vivendo uma vida longe do propósito, desagradando o Senhor, fugindo do seu Deus, você atrai para si as consequências daquilo que você não plantou. O que você quer? Colher do seu plantio ou da tempestade que alguém semeou? Eu tenho certeza que o desejo do coração de todo mundo é colher do seu plantio, não da tempestade do que alguém semeou. Mas para isso, você vai ter que dizer não. Não. Vamos sair junto? Não. Posso ir? Não. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi: dizer não. Dizer não é libertador muito mais do que dizer sim. Faz uma live comigo? Não.
gente que nunca me procurou e agora é candidato a vereador. Dave, eu queria muito conversar com você, tomar um café. Eu pergunto, tem mais alguém junto? Tem, toma com ele. Porque eu não quero. Ai, meu Deus. Nunca me ligou. Não quer a minha essência, quer o meu resultado. Cuidado com as pessoas que só querem o seu resultado e não a tua essência. Se livre de pessoas que se grudam em você para usufruir daquilo que o seu suor e o seu trabalho batalhou durante tanto tempo. Se livre. Busque pessoas que prefiram a sua essência ao invés do seu resultado. Os verdadeiros amigos provavelmente já apareceram na sua vida. E talvez foi exatamente nos piores dias da sua história. Estão com você até agora. A vida mudou, talvez melhorou. E de repente está chegando gente para prejudicar a sua história, talvez para manchar o teu caminho. Tome cuidado. Diga não. Não. Posso entrar? Não. Vamos junto? Não. Vem aqui? Não. Vamos comer? Não. Por quê? Porque não. Mas pastor, eu vou ser tão ofensivo. Não, meu lindo. Você só está guardando a tua embarcação de afundar na próxima tempestade. Jesus nos dá amigos, Senhor, para dividir a nossa história, para construir o nosso caminho junto conosco. Comunhão é quando nós sentamos à mesa e saímos melhores do que quando chegamos. Nos dá amigos que nos ajudem a construir a nossa história em Ti, que não nos roubem da Tua presença, Senhor Jesus. Pai, nos dá amigos que permaneçam na nossa história, que sejam bênçãos para o dia mau e que celebrem o nosso dia bom. Pai, tira aquilo que é tropeço para a nossa vida, que talvez seja bênção para a vida de alguém, mas que não é para a nossa. Nos faz enxergar, nos faz ter coragem para dizer não, e coragem ainda maior, para que, se preciso for, jogue para fora do barco. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu admiro vocês, de verdade. Irmão, o povo tá cansado. O povo mais de idade. Irmão, já é mais de 10 horas da noite, a gente tá gravando. Irmão, eu não sei você, mas eu me empolgo. Eu sinto a presença de Deus, eu fico feliz demais. E o que era para ser 15 minutos virou 25, 30 minutos. Então eu vou te falar uma coisa, vale a pena. A gente está em Curitiba e esse é o Mentoria de Vida. E ó, eu tenho uma palavra de Jesus pro seu coração. A gente vai falar sobre refém, sobre vítimas. Você viu? Você viu aquele vídeo dos 30 gordos contra o nutricionista? Não é nutricionista, é treinador, não é? Você viu? Então, amém. Só para desabafar. É que eu vou falar sobre isso aqui. Porque quem não é aquele que, sabe, determina a sua história, vira vítima das escolhas que não conseguiu fazer. E eu não estou nem falando de gordo agora. Para trás de mim essa polêmica. Eu vou falar sobre passado. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir um favor muito importante. Compartilhe o vídeo, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal do YouTube. E no YouTube,
quinta e segunda, e no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, o Bom Dia Esperança. E agora eu quero só te fazer um último convite. Se você ainda não está dentro da nossa comunidade de WhatsApp, é só você clicar no link que está aparecendo aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, e entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente quer caminhar junto com você. Amém? Vamos para a mensagem. Ai, lindos, vamos lá. Olha, passado, refém, é uma coisa meio sinistra que a gente vai falar agora. Mas veja, quando a gente começou, lá no começo, a gente falou sobre coisas que paralisam o nosso crescimento. Correto? Então a gente sabe que tem coisas que paralisam, coisas que aceleram. E é muito da nossa perspectiva de vida em relação àquilo que enfrentamos ou recebemos como herança, de tomar uma decisão do que vamos fazer em detrimento de tudo aquilo que passou na nossa história. Tem um momento da nossa vida que alguém decide por nós, e tem um momento da nossa vida que a gente começa a decidir por nós. Amém? Até aqui tudo certo. Não é tão fácil como a gente gostaria. Infelizmente não é. O ser humano, ele é estranho, porque a mesma circunstância para um promove um gigante e na outra promove um derrotado. A mesma circunstância. Eu não sei se você percebe isso, mas numa família onde foi o mesmo pai, a mesma mãe, saem filhos completamente diferentes. Você percebe que, por mais que a gente diga que nós somos reféns do passado, ou que a gente viveu o que a gente não escolheu, como é que pode alguém romper, o outro não? É uma pergunta que faz a gente coçar a cabeça para encontrar a resposta. A gente vai falar de personalidade, a gente pode falar de, sabe, quem apareceu no caminho de alguém que não apareceu no caminho do outro, e tem várias nuances que talvez mudam o final dessa resposta. Mas eu quero que você caminhe comigo pela palavra. Amém? Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 18, diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Podia ter um amém pelo menos, né? Um amém. Acho que eu ficaria feliz com um amém. Um amémzinho, só. Um ainda bem que eu vim. Só. Ainda bem que eu vim. Porque ficou chato, né? Deus fazendo uma coisa nova e a gente... Pois então, continue. Não, calma. Eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Logo ela vai aparecer. Vocês ainda não sabem, mas eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. Deus é maravilhoso em mudar final de histórias. Você já viu alguma série que você queria que o final fosse diferente? Eu tenho algumas inquietações na minha vida. E quando eu digo inquietações, é coisas que talvez só eu que fico pensando e fico conjecturando fins diferentes para uma história que já está escrita, não tem muito o que fazer. Mas tem... Deixa eu falar. Não vou falar. Parem de ser fofoqueiro. Olha,
algumas histórias eu queria que o final fosse diferente. E isso é o normal do ser humano, mas a gente não tem o poder porque a caneta não está na nossa mão e a história já foi escrita e contada. Só que a vida, ela imita a arte, porque a maioria de nós, a história já está escrita, contada e o final está pronto. É basicamente isso. Por mais que a gente diga que a gente tem escolhas, mas quem nos ensinou a escolher foram as pessoas que erraram primeiro. É doido tentar imaginar que a gente tem o poder da escolha, mas quem nos ensinou a escolher errou. Então não é nem sobre o fim das coisas, é mais de onde elas partem. E a partida é da escolha que quem errou primeiro nos ensinou a fazer daquela maneira. Então a gente não quer que os nossos filhos chorem como a gente chorou. Então a gente olha para o choro, mas esquece que aquilo foi colocado dentro de nós. Está enraizado na gente. Ensinaram a gente de uma maneira, não ensinaram outra. Então, não é sobre fazer diferente. A pergunta é, como você faz diferente se não aprendeu a outra maneira de fazer? Isso é uma das coisas mais complexas da vida, que é injusto quando alguém fala que você tem o mesmo direito que todo mundo. Não é assim. E eu não tenho nenhum pensamento com viés político agora do que eu estou falando para você. Não é tão simples dizer que você tem a mesma chance que o outro. Não é tão simples. Bom, vamos pensar numa questão que não envolva uma parte social da vida, porque parece que a gente está querendo politizar, e eu quero distância dessa loucura que é a polarização do nosso país. Mas para pensar, eu não nasci na casa de um pregador do evangelho, mas um outro homem nasceu na casa do maior pregador do século. Existe uma conta lógica que o ser humano faz. Naturalmente, um tem mais chances do que o outro, porque todos os acessos que precisam ser construídos do lado de cá, do outro lado já está completamente pronto. Concorda comigo? Não estou falando nenhuma besteira aqui. Isso é a vida na prática. O nosso discurso, ele é motivacional ao ponto de dizer, não, você também pode romper, você também pode viver. E não está errado dizer que você pode, mas eu não posso ignorar que o ser humano, ele é construído de background. Ele é construído de pontos de partida, de educação que recebeu, de cultura que foi enraizada. Entende? Então lembra quando a gente estava falando sobre pensamento de escassez? Ninguém nasceu escasso. Pelo contrário, quando a gente era criança, a gente pedia tudo que via, não pedia tudo que via. Eu quero chocolate, eu quero chips, eu quero isso. Mas aí ao longo da nossa vida, os nãos que foram colocados e a maneira que eles foram explicados, foram construídos barreiras no nosso cérebro, na nossa mente. E isso se aplica a tudo. No começo da nossa fé em Jesus, quando a gente conhece Jesus, o nosso primeiro amor, a gente chora por tudo. A gente tem coragem para orar por qualquer coisa. Só que aí, algumas mensagens vão filtrando nosso coração, a nossa fé. E aquilo que a gente cria no começo já não tem mais como crer. Por quê? Porque foi sendo semeado dentro de nós realidades que dizem que nós estávamos errados em pensar o que pensávamos. Então todo ser humano, ele é um resultado de uma construção, de algo que não escolheu. Eu, por exemplo, eu tenho a minha história, e você também tem a sua história. Quando a gente conversa, a gente tem a história triste para contar, e eu tenho uma impressão que todo mundo sempre quer ter a história mais triste que a do outro. Já percebeu? Não, eu sofri mais. Não, você não sabe por onde eu passei. Então basicamente todo ser humano é igual ao ponto que todo mundo não escolheu aonde gerou a sua identidade. Eu não escolhi a casa que eu nasci, você não escolheu a casa que você nasceu, a gente nasceu e pronto. Uns deram a sorte de nascer num lar aonde a presença de Deus estava desde o começo, aonde havia oração, aonde havia a presença,
aonde havia bom testemunho. Outros nasceram no lar de abuso. Outros nasceram num ambiente inóspito. Uns tiveram condição, outros foram miseráveis desde sempre. Uns comeram do bem, do bom e do melhor, outros passaram fome. Mas todo mundo tem a sua história e a sua formação. Umas positivas, outras negativas. Mas quando a gente olha o contexto da vida como um todo, não tem como aplicar uma regra de dizer que todo mundo consegue a mesma coisa sem ignorar o que passou e por onde veio. E esse é a dificuldade de tudo. Porque como é que você pega o Evangelho e consegue colocar uma palavra aplicada para a vida de todo mundo que tem suas histórias singulares? Já parou para pensar que você tem um livro que nós temos acesso e que você talvez leu uma vez, ou talvez nunca leu inteiro, mas que aqui tem respostas de perguntas que nem nasceram e que foi gerado há mais de 2000 anos através da pessoa de Jesus, e muito mais através dos profetas, e muito mais desde a gênese da criação do mundo? Está aqui. Todas as respostas estão aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. E a loucura é, como que eu pego uma vida com uma história, com um background, com uma singularidade e digo, essa palavra aqui consegue resolver o teu problema? Você entende que eu vim até agora construindo para você dizendo que ninguém tem a mesma chance, partindo do pressuposto que cada um tem a sua história. Mas de repente o jogo vira. O jogo vira no ponto que quando a palavra de Deus entra, a chance de um é a chance de todos. Não, glória a Deus, ninguém pegou. Eu vou começar de novo então. Vamos imaginar. É que você não entendeu o que eu disse, só pode. Veja, até 1 minuto atrás, eu estava dizendo, não tem como todo mundo ter a mesma realidade, a mesma chance, a mesma bênção, a mesma sorte, se a gente ignora que todo mundo teve uma história singular e que da mesma família com a mesma criação, saem duas realidades diferentes. Então basicamente quem nasce num ambiente de fracasso é fracassado a vida toda. Talvez um consiga romper, mas a lógica é que todo mundo fracasse. Se você nasceu num lar de bem-sucedido, a chance muito maior de você ser bem-sucedido está sobre você. Talvez você fracasse, mas a lógica diz que você será bem-sucedido. Só que todas essas teorias filosóficas, antropológicas, se esgotam quando entra a verdade do Evangelho. Não, agora eu quero que você celebre. Diga para quem está perto de você, não importa da onde você veio, quem é o teu pai, quem é a tua mãe, aonde você foi criado, se era pobre ou rico. Quando Deus entra na sua história, Ele reseta tudo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele pega a balança que estava assim e deixa ela justa. E alguém pode dizer, você está falando de enriquecer? Você está falando de prosperidade? Não. Eu estou falando de ser pleno em Cristo Jesus. Eu estou falando de não ter falta de nada. Eu estou falando que nenhum trauma, nenhuma consequência de plantios que você não fez terá poder sobre o teu futuro. Eu estou falando que quando Ele chega, não importa de onde você veio, mas aonde Ele vai te levar. Estou falando que nenhuma cadeia vai permanecer sobre você, porque quando Ele pegou você, Ele sabia de todo o problema que você era. Sabe o que a gente leu? Deus está falando com uma terra desolada. Deus está falando com Israel. Só estava em ruínas, estava destruído. E aí a palavra de Deus chega. E eu quero que você agora agarre no detalhe, porque o detalhe é melhor do que o contexto. Ele diz a primeira palavra: não se lembrem das coisas passadas. Não, é que você talvez não pegou. Eu vou melhorar. Uma palavra motivacional iria dizer para você, não se sinta ofendido, mas eu estou só sendo literal. Ele ia dizer: ressignifique o teu passado.
Mas o que a palavra está dizendo é: esqueça do teu passado. Ah não, meu Deus do céu. Ei, o Senhor está dizendo: não é para tentar dar significado naquilo que eu não tive culpa, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu não coloquei para você, mas alguém escolheu antes de eu chegar. Eu permiti porque dei livre-arbítrio, mas não fui eu que coloquei, não fui eu que fiz a sua chegar, não fui eu que fiz a falência, foi a decisão errada de alguém, foi a falência, não fui eu, foi vocês. Então, não ressignifica o que eu não fiz, esqueça o que aconteceu. Não, irmão, é porque a gente acredita coisas certas sobre a figura errada. A gente tem que ressignificar, mas tem que ressignificar aquilo que Deus fez e a gente não entendeu. É dar o resultado certo ou o significado ideal para o processo que Deus nos colocou, mas não para os nossos erros. O erro você não ressignifica, o erro você se arrepende e vai para frente, mas não para fazer igual, ou não para... Não. Eu amo a palavra. Ah, eu amo isso aqui. Ei, não é para ressignificar, é para esquecer. Eu sei que é ruim, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as coisas dos tempos antigos. Sabe o que é considerar? Considerar é trazer à baila aquilo que já deveria ter sido colocado no passado para decidir algo sobre o futuro. Vou ser mais claro. Pensa o seguinte: você precisa tomar uma decisão sobre o teu futuro. Qual que é o critério que você usa para tomar uma decisão? Aquilo que aconteceu no passado. Então, se o que aconteceu no passado foi frustração, você vai pegar o sentimento de frustração para decidir sobre algo poderoso que seria a nova expectativa e chance para o teu futuro. E porque você usou e considerou algo que deveria ter sido esquecido, você está afetando diretamente o teu passado, o teu futuro. E é por isso que a gente paralisa na nossa história. Porque aquilo que a gente deveria esquecer, a gente gosta de martirizar e ficar contando como história de herói. Esquece e não considera. A pergunta é: mas por que eu não vou... Como que eu esqueço? Eu sei que não dá para esquecer. Eu sei, a gente é ser humano. Tem coisas que eu gostaria de esquecer, mas eu não esqueço. Mas também não é sobre trazer um novo significado. É colocar uma memória em cima que vai ser tão poderosa que aquela vai perder todo o sentido. Entendeu? Não é sobre ficar lembrando, é sobre dizer: não, Deus está fazendo algo novo. Olha o que Deus está fazendo. E alguém está dizendo: mas olha o que aconteceu. E você vai dizer: mas olha o que Ele está fazendo. E alguém está dizendo: mas olha o que aconteceu. E você diz: mas olha o que Ele está fazendo. E alguém diz: mas olha o teu passado. E você: mas agora olha o meu futuro. Olha aonde Ele está me levando. Mas da onde você vem? Esquece da onde eu vim. Eu não estou considerando, eu estou olhando para onde Ele está me levando. E é maravilhoso. Então, eu não uso do meu passado para justificar o meu futuro. Pelo contrário, eu preciso de um elemento para que isso perca sentido e algo novo aconteça. E a resposta para tudo é: Deus precisa entrar na história. Lembra do computador, do Ctrl Alt Del? Quando você apertava Ctrl Alt Del, você podia finalizar todos os processos e reiniciar o computador, mesmo que ele tivesse travado. Você resetava tudo. Sabe por que eu falei daquele programa que viralizou agora, dos 30 gordos quanto o treinador? Porque é muito melhor a gente assumir uma posição de vítima e tentar fazer as pessoas se adequar ao nosso vitimismo, do que rasgar a história, não considerar nada e dizer: a partir de hoje eu não sou o que escreveram sobre mim e o que preveram do meu futuro. A partir de hoje eu sou aquilo que Deus tem para mim. As minhas escolhas não serão consideradas a partir das histórias que foram colocadas na minha essência, mas aquilo que Deus tem para minha história. Eu não vou ser refém de uma história que eu não escrevi. Eu não vou ser refém de um plantio que eu não fiz. Porque agora, quando Deus chega, a semeadura anterior ela é resetada. Ela não serve mais para minha história. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, farei uma coisa nova. Eu vou melhorar. Porque no Novo Testamento o Evangelho vem: porque não vivo mais eu. É isso dizendo de uma maneira diferente. No Velho Testamento está dizendo:
não considerem, esqueçam as coisas passadas. No Novo Testamento, Jesus diz: porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver a sua vida aqui, perderá, mas aquele que escolher perder a sua vida aqui, ele está dizendo: apaga tudo, esquece tudo, esse terá uma vida eterna com Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, o jogo da vida, que era injusto, aparece a justiça de quem Deus é. Deus é justo. E agora, o que antes era como colheita do passado, se torna a semeadura da nossa fé para o futuro. O que você está disposto a viver? Que você tem fé para encarar e tomar risco, para desfrutar do que Deus tem para você? Qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível do teu coração? Quão rendido você está a esse amor? Quão extravagante é a tua entrega? Quão intenso é aquilo que você crê? Ou você vai ficar na posição de vítima a vida toda dizendo: se Deus tivesse aberto essa porta, eu teria entrado por ela. Se tivesse sido comigo, teria diferente. Não, não. Você está dizendo: ei, lindo, esquece tudo que aconteceu antes de eu chegar. Não considere absolutamente nada do que aconteceu. Aí Deus olha e diz: ei, eu vou fazer uma coisa nova. Os teus olhos ainda não conseguem ver. E é melhor que não veja, porque se a gente vê antes de acontecer, vai assustar. E ele diz: eis que eu farei uma coisa nova, e os teus olhos ainda não podem ver, mas eu colocarei rio no erro e caminhos no deserto. Aonde ninguém passa, haverá um caminho para você. Aonde há sede, você beberá da água da fonte. Não, você tem que pegar essa palavra com a mão assim. Isso aqui é para mim. Aonde ninguém foi da geração anterior, você vai pisar os seus pés. Aonde ninguém chegou, você chegará. O que era impossível para a geração que veio antes, será comum para a tua geração. E para os teus filhos será só o começo daquilo que Deus vai fazer. Porque o passado, você não será refém. Não considere as coisas antigas, ignore as coisas passadas. Não traga para a mesa aquilo que não serve mais para você. Porque Deus chegou na história, e quando Ele chega na história, não é mais a partir do teu passado, é a partir daquilo que Ele é. Quando Jesus chega, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Quando Deus chega na nossa vida, Ele faz assim: me dá a tua vida na minha mão. Aí você fala: tá aqui, Deus. Tá toda rabiscada, tá cheio de vírgula no lugar errado, ponto onde não deveria, tá cheio de erro de concordância, tá cheio de decisões erradas. Tá aqui. Aí Deus olha e fala: pois é, posso? Pode. Aí você fala: Deus, e agora? Eu tenho uma folha branca aqui. Mas agora não é você que escreve, não é o teu passado que escreve, não é a geração que veio antes que vai escrever. Agora sou eu que vou escrever, e eu farei uma coisa nova. Se você quiser juntar os papéis, se você quiser buscar, ele vai estar lá no lixo que ficou. Vai estar lá. Sempre vai estar lá. Se você quiser focar nisso,
Você vai ser a vítima da história sempre. Mas se você dizer: Jesus, eu entendo, e eu escolho a tua vontade, mesmo que eu ainda não veja, mesmo que tudo que veio antes dizia que não daria certo, mas agora é um novo tempo, é uma nova estação. Eu vinha no carro dizendo para minha esposa, quando Jesus me encontrou, 23 de abril de 2009, eu era um lixo. Eu estava um lixo. Eu estava sujo até o cabelo. E ele viu algo que eu não vi. Ele me ouviu. Ele entrou dentro do meu quarto. E eu dizia para ele: se ainda há esperança, Jesus. Mal sabia eu que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus das novas histórias, que Ele é o Deus que muda o final das histórias que alguém pensou que havia acabado. Eu dizia: Deus, se ainda há uma esperança, fala comigo. E eu só pedi para Ele falar naquele dia. Mal sabia eu que a voz dEle nunca mais me desampararia, que a presença dEle nunca mais me deixaria. Eu tinha um plano, Ele tinha outro muito melhor. Eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Eu só queria esperança. E Ele me deu minha esposa, Ele me deu filhos, Ele me deu um ministério, Ele me deu a chance de gastar a minha vida falando do nome dEle. E hoje eu só estou aqui porque Ele chegou e rasgou tudo. A carta de dívida foi rasgada. As sementes que eu não plantei foram ignoradas. E agora é uma nova história. Mas sabe qual é a loucura? A minha vida hoje se resume a isso: fazer você ver que o que aconteceu antes de Ele chegar não tem poder para determinar o que Ele vai fazer na sua história a partir de então. Eu preciso aproveitar. Eu tenho poucos minutos com você. Eu preciso ser direto. Está na hora de você tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a história que riscaram, que você rabiscou na mão dele. Você vai ter que se arrepender, porque tem coisa que você escreveu ali que não era certo, decisões que você tomou que não era correta. Mas você vai colocar na mão dele. Você vai dizer: Jesus, eu me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. Eu fiz coisas no impulso, eu manchei a minha história, eu envergonhei a minha família, eu fiz coisas que eu tenho vergonha, eu sou martirizado por isso. Aí Jesus vai dizer: está aqui. Aí você pensa que Ele vai guardar o que você deu. Você pensa que Ele vai usar contra você. Você pensa que Ele vai esfregar na tua cara e vai colocar peso em você. Porque é isso que o evangelho de alguns está dizendo. Quando alguém aceita Jesus, alguém diz: eu duvido que vai ser de verdade. Que dó desses irmãos mais velhos. Enquanto uns estão tentando julgar a salvação dos outros, Ele está pegando a decisão de um coração sincero e dizendo: é meu agora, então se é meu, eu faço o que eu quiser. Não vou ler, não serve para mim e nunca vou usar contra você. Acabou e agora é algo novo. Mais uma folha eu rasguei para te provar o ponto. Se você quiser viver algo novo e não querer ser refém de história de ninguém, Deus precisa entrar na sua história. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. E segundo, para você que estava com Ele nas mãos, com a história sua nas mãos dele, mas você tirou e está escrevendo sozinho. Está na hora de você voltar ao plano original, entregar de novo, voltar para Ele de volta. Talvez você entrou aqui hoje e não tinha noção do golpe que você estava caindo.
Mas o Senhor te atraiu para esse lugar essa noite. O Senhor te atraiu para essa mensagem esta tarde, essa manhã, não importa o horário, mas você foi atraído para cá. Então, lindo, se até agora alguém escreveu a sua história, pelo menos esse sim você precisa dar. A história é tua, Jesus. 2 perguntas, uma resposta. Para a primeira pergunta, você precisa se arrepender, pedir perdão e confessá-lo como seu Salvador. Para a segunda pergunta, você só precisa dizer: Jesus, perdão, estou voltando, errei, fui moleque. A história é muito melhor quando está na tua mão. O Senhor é muito mais criativo de construir futuros extraordinários. Está aqui, Jesus, eu volto para a tua presença, eu volto para o centro da tua vontade. E é isso, amém? Uma pergunta, 2 perguntas, na verdade, 2 perguntas, uma resposta. Eu vou contar até 3, se a sua resposta for sim para alguma dessas 2 perguntas, você levante a mão, a gente ora e faz a maior festa que esse lugar já viu. E aí na sua casa, onde você estiver trabalhando, você não precisa levantar a mão porque talvez vai ficar estranho, mas você vai fechar os olhos e vai orar comigo a oração mais importante da vida. Não haverá testemunhas hoje, mas haverá testemunhas da tua transformação amanhã. Quem quer tomar decisão? No 3, levante a mão. 1, 2, 3. Vou perguntar de novo. Alguém entendeu errado? Alguém entendeu que eu estou convidando para a Disney ou para uma Black Friday? Não, eu estou convidando você para a morte, lembra? Para que isso acabe, algo em você vai ter que morrer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Para que você possa dizer: eu não considero as coisas antigas, nem trago à memória as coisas passadas, porque morrer para mim é lucro e viver para mim é Cristo. Então entenda, pense bem. Não adianta hoje você dar e amanhã você tirar e devolve. É constrangedor para você e para mim que te perguntei. Mas eu não estou tentando nem te convencer do sim, do não. Minha função é só perguntar e a do Espírito Santo convencer. Eu vou perguntar de novo. Se você desistiu, só permanece com a mão abaixada, não tem problema. Mas eu pressuponho que aqueles que levantarem a mão terão caráter para que amanhã continuem com a decisão de pé. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar e ir até o final. 1, 2, 3. Eu amo a minha vida, eu amo a minha vida, eu amo a minha vida. Só quem está tomando essa decisão, feche os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me e apaga o meu passado. E escreve o meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. E eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única, exclusiva, sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e
me segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. É verdade, nós estamos aqui hoje para gravar uma mensagem para você em Porto, Portugal. O tema da mensagem é: eu preciso de ajuda. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero muito que você fique comigo até o final dessa mensagem. Sabe, elimine distrações e entenda que essa pode ser uma resposta de Deus para você agora. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, que é se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que toda segunda-feira, sem falhar, há 4 anos, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Curte o vídeo, já curte aí, bebê. Sabe, manda para todo mundo e bora para a mensagem. Vamos lá. Que lindo. O povo acá está extremamente animado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18. Esse é um dos textos que eu tenho muita paixão em ler. Eu acho que eu devo ter pregado ele na minha vida umas 2 vezes no máximo. Mesmo amando tanto, às vezes eu tenho essa, dificuldade de acelerar aquilo que Deus diz a hora certa. E agora é a hora certa. Eu quero falar sobre isso com você. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz o seguinte: E eis que um homem trazia em uma maca um paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. Que animal esse negócio, irmão. Desculpa, eu me emociono aqui. Não tem para bater Jesus, né, irmão? Jesus era sinistro, né? O povo fazia loucura para chegar perto dele, porque a fama de Jesus não era pela sua beleza, não era pela forma bonita de falar, não, é pelo poder que havia nele. Ele era o verbo de Deus encarnado, ele é o próprio Deus. As pessoas queriam estar perto, e isso aqui para mim é uma coisa linda, porque tem pessoas que querem estar perto, mas não conseguem, mas aí tem gente que se aproxima e que ama tanto essa pessoa que consegue criar o acesso aonde não tem caminho para que essa pessoa alcance Jesus. Uau! Eu vou te dizer uma coisa, eu tive há 2 anos atrás em Cafarnaum, na cidade de Jesus. Quando você entra em Cafarnaum, tem uma placa escrito Town of Jesus, ou a cidade de Jesus. Irmão, eu não sou chorão. Quando eu vi Town of Jesus, eu já...
E eu fui entrando naquele lugar, irmão, e aí a gente começa a se localizar geograficamente na Bíblia. E aí eles mostraram aqui, era o templo onde Jesus havia expulsado o demônio daquele garoto. Eu já estou assim, nossa, que loucura, top. E aí disseram, e aqui no outro lado da rua é a casa da sogra de Pedro. E o Pedro tinha sogra, meu Deus, que loucura. E eu estou vendo a casa da sogra de Pedro e está bem na frente. Então quando Jesus expulsou aqui, gerou um furdunço muito grande. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para a casa da sogra do Pedro para dar uma descansada. Irmão, não deixaram, invadiram a casa, envolveram-se todos em volta e não tinha o que fazer, porque há uma sede de Jesus incontrolável e todos queriam estar perto, todos queriam tocar nele. E aí a Bíblia vai dizer que nesse cenário, aonde eu vi com os meus olhos e consegui entender qual tamanho era aquela confusão, tinha um paralítico, e que esse não tinha como chegar até Jesus. Eu confesso para você que é difícil entender isso no mundo ocidental, a impossibilidade de alguém chegar até Jesus, até porque nós vivemos a realidade da graça, do acesso livre, aonde nós dobramos os nossos joelhos no nosso quarto e o Senhor Jesus nos responde. Mas quando eu olho para isso aqui, eu lembro do cenário do que eu vejo todos os dias, alguém comentando em alguma foto, em algum vídeo, no direct, eu preciso de ajuda. Sabe, todos os dias alguém está dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu estou perdido, eu preciso chegar até Jesus. Então essas pessoas às vezes olham para nós e pensam, é essa pessoa que vai me levar até Jesus. Mas entenda, eu não sou tão necessário. Jesus está com o caminho aberto, Ele é o próprio caminho. Você pode ir direto por Ele. Claro, eu posso te ajudar, mas você pode ir direto também. Mas entenda, aqui o cenário é um paralítico deitado numa cama que não conseguiria jamais chegar em Jesus, até porque havia uma multidão que o cercava. E quando você entra no enredo, quando você começa a entender a história, você começa a visualizar. Para mim é claro visualizar um homem deitado numa maca, se lamuriando, dizendo, Jesus está na cidade, Jesus está tão pertinho, e eu sabendo que se chegasse perto dele poderia ser curado, porque eu ouvi que ele pode fazer, eu não consigo. Eu fico imaginando a cena dele falando para quem está perto, olha, infelizmente não dá, a multidão é muito grande, eu não consigo andar, não consigo me aproximar. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele tinha amigos. Uau, ele tinha 4 amigos ainda, irmão. O homem era paralítico, mas era violento. Porque a coisa mais difícil na vida de alguém é ter mais de um amigo. O paralítico tinha 4 amigos. Seja sincero com a gente, seja sincero com você. Quantas pessoas que você pode contar de verdade, que você pode chamar de amigo? Porque amigo de verdade, na verdade, são muito poucos, quando não raros. Cabe na palma de uma mão, e às vezes não precisa de todos os dedos para contar. O paralítico não, irmão. O paralítico tinha 4 amigos. Top. 4 amigos violentos. Os 4 amigos olharam para o paralítico. O que você quer? Eu quero chegar perto de Jesus. Eles olharam para a multidão. E a Bíblia diz que eles tentavam achar um caminho. Entenda, quando você tem um amigo de verdade, o que nós enxergamos possibilidade, se essa pessoa é cheia de Deus, ele tenta encontrar um caminho. Ou seja, quem é de verdade perto de você não tenta atrasar o que Deus quer. Pelo contrário, ele está tentando encontrar um caminho para te acelerar para aquilo que é o lugar de Deus para a sua história. Então entenda que quando alguém está perto de você e está tentando dificultar o caminho, ele não é o amigo que você imagina. Amigos encontram caminhos. Pronto.
Os 4 estão olhando caminhos, não estão encontrando caminhos, porque não tinha como passar, não tinha como chegar. Tinha uma maca, tinha 4 amigos, tinha um paralítico, então são 5 homens, uma maca, como que faz? Irmão, eu fui agora, eu estava no aeroporto para fazer check-in, irmão, tinha uma multidão de gente para os irmãos do check-in. Não dá para passar no meio de uma multidão, alguém vai brigar, alguém vai ofender, alguém vai dizer, tá cortando a frente. Imagina, estava todo mundo com a mesma ânsia, todo mundo tinha o seu próprio milagre, todo mundo tinha uma história para contar. Não existe prioridade na multidão. Mas a Bíblia vai dizer que quando os amigos do paralítico olharam aquilo, eu imagino, irmão, um olhou para o outro e falou assim, eu já sei, olha para cima da casa. Aí todo mundo olhou, tem ninguém lá, né? Tem gente na janela, na porta, tem gente escorado, tem gente em tudo, mas no telhado não tem ninguém. Irmão, o paralítico falou assim, vocês são tudo louco? Eu não sei nem andar, vou subir telhado? Aí os amigos dele disseram, mas aonde você não consegue, a gente te carrega. Tem fases da nossa vida, existem fases da nossa história que a gente não tem força para caminhar, que a gente não consegue avançar uma milha a mais, que a gente não consegue continuar, a gente está tão cansado, fragilizado, paralisado, que a gente não consegue. Por isso amigos são importantes. Quando nós estamos paralisados, se você tem alguém cheio de Deus com você, Ele te carrega, Ele coloca o ombro debaixo dos teus ombros e diz, aonde você não consegue, eu te ajudo. A gente precisa urgentemente de pessoas que aonde a gente não consegue, não desistam de tentar nos ajudar. É por isso que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. Quando um está fraco, o outro está forte. Entende? Por isso que a gente precisa andar junto. A gente precisa da comunhão. Olha para quem está pertinho de você e diz assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Isso. Olha para a sogra e diz, eu não preciso de você. Brincadeira. Pega na mão assim, Covid free. Só quem é Covid free, pega na mão. Fala para a pessoa assim, ó, sozinho eu consigo chegar, mas juntos eu vou muito mais longe. Vamos, irmão, que o paralítico já está em cima do telhado. Antes que ele caia, a Bíblia diz que os amigos do paralítico, tudo sinistro, segura a maca, vai cair, tira o telhado, cuidado com a cabeça do paralítico. E o paralítico está aqui, ó. E os amigos do paralítico estão se mexendo, porque um está parado, mas os outros em amor se mexem, estão trabalhando, porque eles sabem que se eles conseguirem, o paralítico sai dali andando. Eles sabem que se eles conseguirem o êxito é de todos. Ele vai chegar numa cama, mas não vai precisar mais da cama. Então eles estão tudo assim, bora, tira telhado. Aí imagina, irmão, Jesus está aqui, gente, então, top. As coisas aconteceram. O rapaz estava endemoniado lá, tive que expulsar. Aí de repente aquele barulho. E o paralítico aqui, ó. Ninguém entendendo nada, irmão. E o paralítico aqui, ó. E os amigos, vai! Tá chegando! Imagina que cena! E todo mundo. E Jesus aqui. Tinha encanador trabalhando, tinha alguém trabalhando em cima, mexendo em antena de TV. Irmão, paralítico chegou. O homem, Jesus é top, né? Jesus olhou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. Sabe qual que é a loucura de tudo? É que para mim tem uns detalhezinhos que sim, são apaixonantes. Coisa linda, coisa maravilhosa. Porque Jesus, a Bíblia diz, olhando para eles,
Eles, não foi só o paralítico que colheu, eles colheram. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu quão grande era a fé. A fé não era só do paralítico, a fé era deles. Sabe, só faz alguma coisa desse nível quem tem fé para ver aquilo que Deus vai fazer na sua história acontecer. Quem anda com você e acredita no chamado que você carrega, move céus e terras para construir um caminho para você chegar até onde você precisa. Se você tem alguém que te paralisa, desiste, dá uma segurada. Agora começa a olhar à sua volta se não tem gente tentando fazer você continuar. E escute, às vezes você é o paralítico, mas às vezes você é o amigo. Porque a gente sempre se coloca na posição do mais fraco. E quando a gente está forte, será que a gente não é tentado a abandonar quem está fraco? Entende que o abandono é de dizer: eu não vou te ajudar, eu não vou. Eu apaixonei aqui, quando eu li isso aqui a primeira vez, porque daí Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estão em volta, tudo assim: o que esse homem pensa para perdoar o pecado dos outros? E o paralítico está lá assim, pecado perdoado, mas sem mexer. Está assim: amém, Jesus, então tô até perdoado, mas né? E os fariseus estão murmurando dentro de si. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: ei, vocês acham que o que é mais difícil? Perdoar pecados ou fazer esse homem andar? Ele estava dizendo: o mais difícil eu sei fazer, e é só eu que posso perdoar pecados. Os amigos podem nos levar até Jesus, mas aquilo que Jesus faz, só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode perdoar pecado, só Ele que perdoa pecado. Ninguém pode morrer na cruz, só Ele que morreu na cruz do Calvário. Ninguém pode fazer alguém levantar e andar, só Ele pode. É Jesus dizendo: meu lindo, o que ninguém pode fazer, eu dou aula. Os teus pecados estão perdoados. E agora, bebê, levanta, anda, leva a maca contigo, porque a fé te salvou. Jesus é intencional, né? Jesus podia falar assim: deixa essa maca aí. Jesus falou: não, leva com você. Aí mas eu não preciso mais não. Não, leva. Leva, eu estou mandando um souvenir da cura, para que toda vez que você olhe para a maca, você lembre da onde eu te tirei, e que fui eu que te tirei. Lembra, toda vez que você olhar para a maca, tem 4 pegadores de mão. Lembra que cada lado dessa maca foi um amigo que te ajudou. Nunca se esqueça dos amigos que fizeram os caminhos possíveis para você alcançar o teu propósito. É por isso que o que Jesus faz é trazer o nosso coração à memória, para que a gratidão não se vá. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça dos amigos. Não esqueça de Jesus. Não perca a gratidão, porque depois que você anda, dá a impressão que você não precisa de mais ninguém. Mas vai ter um dia que você vai estar fraco, e você vai precisar. Aqui o homem teve que sair, o paralítico, com a maca nas costas. Imagina a alegria, né, irmão? Imagina a alegria. Com licença, excuse me. Com licença. Mas você estava onde? Eu estava no telhado. Mas você não é o paralítico? Não, eu era. Depois que eu encontrei Jesus, não sou mais. Ele mudou. Eu era antes de encontrar Ele. Depois que eu encontrei, eu sou o homem da maca que não precisa mais da maca. E os amigos tudo atrás: top, nós que levamos. Pronto, termina aqui. A Bíblia me dá essa história, e aí eu olho para nós aqui, a nossa realidade. E eu sei que quando alguém ouve algo assim, às vezes dói o coração, porque não tem para quem dizer: leva a maca. Às vezes nos faltam essas pessoas. Eu digo: ore, peça a Jesus esses amigos. Eu tenho alguns assim, que se acabar a gasolina eu tenho coragem de ligar. Tem gente que eu fico com vergonha, então já não é tão amigo como eu pensava. Tem gente que já não atende o telefone. Pensa assim: é pobre, quer Pix, só pode.
Não é verdade? Agora tem amigos que você pode contar, mas tem vezes que a gente não vai ter ninguém. É aqui. Talvez essa é a sensação que você tem. Você não tem ninguém. E você chegou nessa mensagem dizendo: eu preciso de ajuda. E aí você está até aqui dizendo: poxa, que lindo, mas eu não tenho esse alguém. Eu não tenho esses 4 amigos, eu não tenho nenhum sequer. O que eu faço? Ah, lindo. Relaxa, porque tem uma esperança para você. Para aqueles que não conseguem ir até Jesus, Jesus irá até eles. Tem que provar na Bíblia, senão não tem graça. Tinha um homem que não tinha amigos, e ele estava sentado à beira do caminho. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego. Então ele está cego, sentadinho na calçada. E ele começa a ouvir um barulho de Jesus passando, e uma multidão que o rodeava. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele gritou, alguém disse: cala a boca e não importune o mestre. Olha que loucura, um tem ajuda para chegar, o outro é silenciado para que nem o mestre o ouça. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está todo mundo dizendo: cala a boca, fica quieto. E ele: Jesus, ele não está vendo mesmo. E o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas está todo mundo dizendo: irmãos, tem uma coisa que me irrita, é alguém fazer para mim. Eles estão: Jesus, e ele aqui: Jesus. E aí Jesus parou: quem é esse que está chamando meu nome? Aí todo mundo disse: é o cego, é o cego. Aí Jesus falou assim: não, abre o caminho e tragam ele aqui. Irmão, Deus é tão poderoso e fiel que Ele vai levantar quem não quer te buscar e vai ser obrigado a te buscar, abrir o caminho e te trazer para perto dele. É os improváveis. Eu vou te contar uma história. Eu gosto das histórias top, irmão. Eu já não sei mais quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tô falando já? Deu 20 minutos já? Oh, que benção, vai dar mais então essa. Olha aqui. Ele ama que eu demore. Eu vou terminar. Tinha uma irmãzinha do ciclo de oração bem no interior, sabe, aquelas irmãs crente, top. E aí ela escreveu uma carta pedindo para que Deus mandasse para ela comida. Ela precisava de comida. E alguém pegou aquela carta, não sei como, e tinha um homem que tinha um mercado na cidade, que era ateu, não acreditava em nada de Jesus, e pelo contrário, gostava do... E aí ele pegou aquela carta e disse: eu vou pregar uma peça nessa mulher. Ela acredita em Deus, né? Coitada, Deus nem existe. Aí ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou comprar e vou levar comida para ela. Aí, que lindo. Ele pegou, encheu o carro de comida e levou na frente da casa da mulher. Bateu palma. E lembra, ela tinha escrevido, pedido para o Senhor. Aí ele bateu palma. Aí ela chegou: oi, tudo bem? Eu vim trazer comida para você. Aí ela: o que eu pedi para Deus foi respondido. Aí ele falou assim: mas eu preciso dizer quem foi que te mandou essa comida. E ela pegando a comidinha, eu amo isso aqui. Ele falou: quem mandou a comida para a senhora foi o Satanás. Aí ele pensou que a velhinha ia ficar chocada, ia devolver a comida. A velhinha continuou pegando. Aí o cara falou: você entendeu o que eu acabei de falar? Quem te mandou essa comida foi o diabo. Aí ela falou assim: ô meu lindo, é que você não conhece meu Deus. Quando ele manda, até o diabo obedece. Ei, se ele quiser,
Ele é fiel. Se te faltar amigos, Deus vai usar o que tiver à disposição, mas a ajuda vai chegar para você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Jesus, Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, na tribulação. Paizinho da nossa vida, nos socorre, não nos deixa sozinhos. Se nos faltar o amigo, Senhor, manda nos buscar, nos chama para perto. Não queremos estar longe, precisamos de Ti, do Teu socorro. Tu és o nosso amado, em nome de Jesus. O socorro está chegando. Amém. Mantén en todo momento la distancia de seguridad y las medidas de higiene. Chegamos. A gente tá indo atrás. Fala, essa máscara pode te imitar, mas ela não vai te enganar. Aqui em Porto. E esse foi o melhor dia da minha vida.